amigos do Mosaico, aqui na nossa pracinha, a convidada de hoje, na verdade é difícil falar em convidada quando se fala de Mona Dorf, porque Mona Dorf já fez parte do Mosaico. Você começou a sua carreira de jornalista no Mosaico, Mona? Exatamente, Rony. Eu devo isso, de uma certa forma, ao Mosaico. Eu tenho muito carinho por esse programa, pelo seu pai, pela sua família, por conta disso. Por quê? Eu estudava na Casper Libero, faculdade de jornalismo, que fica lá na TV Gazeta, no prédio da Gazeta, e eu comecei a fazer um estágio como jornalista lá na redação. E aí acho que seu pai, que gravava o programa lá, viu pelo switcher que eu tinha jeito, que eu levava jeito para coisa. E aí ele falou, vamos chamar essa menina para fazer um teste, alguma coisa assim. E aí, ao mesmo tempo, a minha sogra estava assistindo o programa, a dona Helena Dorf, e ela falou, olha, o Mosaico está procurando apresentadora, por que você não se candidata? E como na Gazeta era um estágio de estudante, era meu último ano de estudante lá da Casper Libero, eu falei, vou tentar, né? Aí fiz o teste e fui aprovada. Bom, comecei no Mosaico. Eu tenho certeza que o Mosaico ganhou com a tua presença. Você tem, a partir do Mosaico, uma carreira razoavelmente extensa como jornalista. Mona, como é que é ser jornalista no Brasil? Nossa, eu acho assim que já foi uma coisa bem mais glamurosa. Eu acho que quando eu comecei ainda tinha poucas faculdades de jornalismo, aí de repente o governo liberou um monte de faculdade, aí tem um monte de gente e a gente como jornalista sente que a gente virou uma commodity, todo mundo é jornalista, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, com as redes sociais, com as novas tecnologias, todo mundo posta, todo mundo escreve, todo mundo tem blog, todo mundo fotografa. Ou seja, algumas profissões ficaram extremamente desvalorizadas, essas que eu citei, fotógrafo, jornalista. Eu posso me incluir? Publicitário? Publicitário, Sim. Todas ligadas à palavra, à escrita e também à filmagem, né? Então, como é que é ser hoje? Eu acho que é o mesmo... Hoje eu não recomendo para ninguém. Às vezes chega alguém e fala assim, meu filho quer ser jornalista, mandei falar com você. Eu falei, vou dizer para ele estudar lei, né? Direito, nesse país é a coisa que melhor funciona no mundo. O mundo é regido por contratos, não é, Rony? Qualquer coisa que você faz é contrato para alugar casa, é contrato para vender, é contrato para contratar alguém. Então, eu acho que já foi mais glamurosa a profissão. Eu me recordo que uns anos atrás você deu uma entrevista para o Jô Soares e o Jô, que também pertence a uma outra época, estava pasmo com a quantidade de atividades ligadas à mídia social e digital que você tinha. Isso é uma coisa que você abraçou? É uma coisa que importa para você? Muito. Porque assim, digamos, se a gente tiver que resumir minha carreira, né? Eu comecei ali como apresentadora do Mosaico, depois eu fui convidada para ser repórter, passei por várias emissoras e sempre como repórter de rua e também de rua, quer dizer, cobrindo cidades, problemas de trânsito, acidente, greve, tinha muita greve no ABC, conheci todos os líderes sindicais que depois foram alçados a diretores de estatais no governo Lula, tipo, Luiz Marinho, que é hoje prefeito de São Bernardo, mas Gustiquem, Berzoini, ele próprio. E fui também para estúdio como apresentadora, né, de news e também um programa que eu gostei muito de fazer na TV Cultura, que foi Opinião Nacional, junto com Heródoto. E quando deu lá pelo ano 2000, 2001, eu estava na Globo e meu marido resolveu ir para os Estados Unidos para começar um novo negócio e eu me mandei junto com ele. Uma interrupção na carreira. E quando eu voltei, estavam começando os portais, a internet estava começando com tudo. Ela já existia, mas na universidade. E eu falei, gente, eu preciso voltar para o Brasil, ver o que é essa coisa de internet, de portais, o que é um portal, qual a diferença de portal com site. E eu fui uma das poucas jornalistas, junto ali na época com a Lilian Vitfib, tinha ido para o Terra, o Paulo Henrique Amorim tinha ido para o UOL. Eu era a Mona Dorf, que tinha ido para a UOL, América Online. E decidi fazer um programa que era a Mona Dorf Entrevista de Vídeo, na internet, que era da linha de escada, na era da linha de escada. E a pessoa que trabalhava comigo vinha da RAI italiana e ela falava, Mona, mas ninguém vai ver o vídeo, eles vão ver o vídeo assim, picotado. A sua imagem não é imagem que nem de televisão, você está entendendo? Eu falava, não. Hoje eu entendo, né? Que nem se está com a internet ligada na sua casa, ela está lenta por algum problema, então tudo você vê com dificuldade. Então eu sou uma das early adopter, né? De redes sociais, de web,
já mediei, apresentei muito congresso de tecnologia, é uma área que eu gosto muito e sempre que eu posso, que eu sei que tem algum curso, eu tento me atualizar. Eu posso dizer com alguma segurança que você que vive nesse meio se deu conta, mais até do que a gente, da velocidade com que as informações passaram a circular. Quer dizer, antigamente você esperava o jornal de manhã para ter uma ideia do que aconteceu, vamos dizer, até a 1h da manhã, quando o jornal fechou. Hoje, o jornal pode chegar, se tem uma coisa importante que aconteceu às 8 horas da manhã, o jornal vai chegar com 24 horas de atraso. Ele chega velho. Não é? Ele já chega... Muito velho já. Quer dizer, ou ele tem análise, que é o que a gente gostaria de ver, o que os analistas, as pessoas de opinião pensam a respeito dos fatos ocorridos, né? Ou, de uma certa forma, para narrar o fato, você já viu na rádio, você já viu na internet, você já viu na televisão, nos jornais. Bom, jornalismo é uma dessas atividades que, do jeito que as coisas estão indo no Brasil, você tem agora os prós e os contras. Nós não somos mais um grupo só de pessoas que andam na mesma direção. Você tem os que querem ir para cá e os que querem ir para lá, não importa quais são as consequências. Eu digo isso porque você deve ter sentido isso na pele ao trabalhar com o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo não é dessas pessoas que podem ser cooptadas pelo PT ou pelos amigos do PT. Isso teve consequências para você? Teve, eu fui muito atacada nas redes, ainda sou até hoje, né? Eu não vou citar o nome da pessoa, mas um jornalista que eu cumprimentava, que eu falava, fazia tempo que eu não via ele circular na minha TL, na minha timeline do Twitter, eu fui procurar a página dele do perfil, aí eu vi que ele me bloqueou. Ele te bloqueou? Aí ele me bloqueou, ou seja, ele não quer ver as coisas que eu posto. Eu falei, gente, mas que intolerância, né? Porque eu posso não retweetar, não replicar as coisas que ele posta e eu não compartilho, mas eu não ataco e respeito uma opinião, mas o nível de intolerância que a gente está assistindo nesse momento político que o Brasil está vivendo é muito, muito grave, muito duro, né? E eu fui muito atacada, porque as pessoas às vezes me cobravam, você foi lá trabalhar junto do Reinaldo Azevedo, e enfim, N situações, porque durante o programa, quando a gente fazia o programa lá da Jovem Pan, eu ficava muito no Twitter, então eu era a pessoa que tweetava, eu era a pessoa que botava as informações, e que às vezes falava, olha, tem uma pergunta aqui, Reinaldo e tal, então as pessoas ficavam me provocando e é muito chato, sabe? Aí você é obrigado a bloquear, porque aí se você responde gentilmente, uma vez, duas vezes, aí quando você vê que vem um ataque ignorante, não há nada pior do que ignorância, aí você fala, não, né? Não dá. Tchau. Bom, tchau, querida. Se já basta não ser de esquerda, ser judeu piora isso de alguma maneira ou você não sente isso? Olha, eu posso dizer que ao longo da minha vida teve um momento que eu estava no Opinião Nacional, que era um programa de debates, político também, mas a gente também fazia muito assuntos internacionais e naquela época teve o ataque, o assassinato do Yitzhak Rabin, que foi feito inclusive por um judeu em Tel Aviv, você lembra bem? Claro, extremista. E às vezes uma pessoa chegou a me ameaçar e eu até falei para a direção da TV Cultura, porque ele não tinha essa interatividade das redes sociais, do Twitter e tal, era por telefone e por fax. E a pessoa tinha ligado várias vezes, tinha mandado fax, não tinha e-mail ainda, era engraçado, era 95, 96, 97, estava começando o negócio de e-mail, mas era mais intranet. E aí eu fiquei com bastante medo e a TV Cultura falou, bom, vamos então autorizar que os apresentadores botem os carros aqui dentro da Fundação Padre Anchieta. Então foi uma vez muito clara, Rony, que isso aconteceu. Tem outras coisas muito bacanas, por exemplo, muita gente me escrevia e muita gente evangélica e dizia, puxa, eu queria ser uma mulher que nem você, a gente tem uma fé muito parecida e você é uma mulher realizada, você está nessa profissão, como jornalista dá para ver que você faz o que você gosta e tal. Então eram coisas bacanas, mas sempre tem assim preconceito e, por exemplo, eu sinto que nos últimos tempos, principalmente do governo do PT, que foi muito contra Israel, aí vinha um ataque, porque eles fazem uma leitura que como eu estou num programa que batia muito no governo
E eu sou também judia, né? Muito pró-Israel, já vivi em Israel. Eu faço questão de dizer muito claramente, de assumir a minha identidade judaica. Eu curto muito a cultura judaica, eu já dancei, você sabe muito bem, claro. Danças folclóricas. Um ano atrás voltei a dançar no mesmo grupo de novo, então eu valorizo isso. E aí, de vez em quando, vinha assim alguma bobagenzinha assim pela internet, pelo Twitter e pelo Facebook também. Aí eu bloqueio, respondo, às vezes, respondo alguma coisa em relação a Israel, em relação ao governo, porque se tem uma coisa que o governo de Israel é pluralista, a gente vê aquele parlamento com 20 mil partidos, 20 mil posições. Sim. A gente brinca aqui numa sala onde tem 2 judeus, tem 3 posições e meia, né? No mínimo. 4 opiniões no mínimo, né? Claro. O judeu é dialético, né, por si só. Então, mas assim, nada de muito grave, assim, mas também muita admiração. Ah, vocês são o povo do livro, impressionante a cultura de vocês. E é verdade, né? No fundo é verdade, né? Como alguém, última pergunta, como alguém que acompanha o noticiário, que esteve perto dos líderes sindicais, que entrevistou pessoas no poder, qual é a tua perspectiva para o Brasil? Você é otimista? Você é pessimista? Para onde você acha que nós vamos? Ai, Rony, que pergunta difícil. Eu, assim... Não, eu não estou pedindo uma bola de cristal. Eu só digo, talvez você tenha uma perspectiva um pouco diferente daquela dos nossos telespectadores. Olha, eu lembro num determinado momento, acho que foi quando o Collor quebrou várias indústrias têxteis e pequenas indústrias de mecânica, quando ele abriu para exportação. Para importação. E também trouxe os carros, né, de fora, os japoneses, os coreanos. E muita gente da área têxtil quebrou e as pessoas falavam, eu vou morar em Miami, eu vou para Miami. E eu falava assim, não, gente, imagina, o Brasil, a gente viveu a ditadura, agora o país está se redemocratizando. Eu sempre me vangloriei de ter pego todo esse período, porque quando eu comecei a trabalhar, que foi em 85, acho que no ano que eu fiz o Mosaico, estava logo depois das diretas e Sim. já estava, o país tinha acabado de passar aquela coisa do colégio eleitoral e de sair da ditadura mesmo, né? Da anistia ampla, geral e restrita, Geisel. E eu falei, agora é o fortalecimento das instituições, né? O AB, a gente via também as pastorais, como elas tinham uma atuação. E aí, de repente, a gente vai caminhando, tem um governo FHC, depois vem o Plano Real. Eu acompanhei esses planos todos, né, de economia, que estabilizaram a moeda, tudo o que aconteceu. E aí você fala, pô, bacana, agora tem uma moeda estabilizada, a moeda está forte, agora tem isso, agora aquilo, o país abriu, o país modernizou, aí vem um governo petista. Bacana, legal. É muito importante a gente ter alternância de poder. Eu sempre fui favorável a isso, em qualquer instância, fique claro, prefeitura, estadual. Mas aí o que a gente viu que aconteceu, essa coisa que começou, né, com o Mensalão e depois virou o Petrolão, a Lava Jato, que no começo do programa que eu fazia com o Reinaldo, nos Pingos nos Is, eu falava, gente, isso não pode ser verdade, né? Não pode ser verdade isso. Era uma informação, só a gente dava no começo, sabia? Só a gente e a Veja, a história da Lava Jato, Sim. que ninguém entendia o que é Lava Jato, o que é... Eu olhava assim e falava, nossa, meu Deus, não pode ser verdade, né? Isso, a tal da Rosemary, o doleiro Youssef, mas a coisa foi se ampliando de uma forma. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? O que foi acontecendo, o que virou esse Brasil? Então, sinceramente, hoje, quando eu vejo muitos analistas, ontem mesmo eu ouvi um pessoal de um banco falando que a gente vai demorar pelo menos 15 anos, de 15 a 20 anos, para voltar a ser o que era antes. A economia voltar ao patamar que ela tinha antes. Então, infelizmente, eu não sou mais otimista, assim, falo, meu Deus. Agora, não sei, né? De repente os chineses vêm aqui, compram tudo, botam essa economia para girar, Mas eu acho assim, a coisa está tão complicada, Rony, porque assim, eu acho que tem que ter reforma política. Os políticos não vão fazer a própria reforma política, não vão se autorreformar. É muita coisa para arrumar. Sabe quando você tem uma casa que está caindo, está quebrando, assim, é a parede que precisa pintar, é os canos que já não dão conta da vazão da água, é a eletricidade que pode dar um curto-circuito, entendeu? É a telha, o telhado que vaza água, é muita coisa para arrumar a casa. Então, eu acho assim que a coisa do impeachment e também esse governo provisório com as pessoas que foram escolhidas,
elas é um bom time para tentar começar a arrumar a casa. Sim. Mas eu, infelizmente, não sou otimista. Mona, eu podia conversar uma hora com você, mas o Mosaico tem que prosseguir. Eu te agradeço mais uma vez ter aberto um espaço na tua agenda, que é razoavelmente complicada, para bater um papo com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Eu quero falar que quem quiser me acompanhar, eu estou nas redes sociais, dá para falar comigo, @Monadorff no Twitter, @Monadorff no Instagram, Facebook Monadorff Jornalista. Eu costumo responder quando as pessoas são gentis. Quando vem ataque, infelizmente, não dá. Eu não sou de briga. O Mosaico volta já já.